meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos novamente a mais um bate-papo com Glaucia Rafael. Dando continuidade aos nossos polêmicos temas, né? Porque vamos falar que o da infidelidade masculina deu polêmica, foi muito compartilhado, muito publicado. Como todos os outros, eu gostaria agora de aproveitar para agradecer a todos que têm nos acompanhado no BQ TV. Hoje nós vamos falar sobre a questão da tecnologia, né? Tecnologia pode complicar os nossos relacionamentos, Glaucia? Sim ou não? Eis a questão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque hoje o que a gente sabe? A tecnologia de fato hoje tornou a vida das pessoas muito mais fáceis, né? Hoje, por exemplo, vim gravar o programa, vou até contar para vocês, vim gravar o programa, esqueci o pendrive, liguei pro meu menino, ele passou isso pelo Facebook, o arquivo, no instantinho, acabou aquela complicação. Então, se a gente parar para pensar que a tecnologia de fato tornou a nossa vida mais fácil, sim, tornou a nossa vida mais fácil, sim. Por quê? Porque hoje é muito mais fácil da gente se comunicar em questões de trabalho, é muito mais fácil da gente encontrar pessoas que estão muito longe, né? Mas em relação às questões amorosas, aos relacionamentos, ao tete-a-tete que a gente fala, a nossa relação interpessoal, como que fica, Glaucia, essa relação interpessoal com toda essa facilidade da tecnologia, né? Como que a gente hoje faz para poder se relacionar sem que essa tecnologia nos dê trabalho? Bom, entraríamos aí em questões muito pessoais. Eu aqui hoje vou falar um pouquinho, vou desabafar um pouquinho com as minhas amigas que têm reclamado que os namorados, os maridos, noivos, companheiros, etc. só fica ali, ó, né? A gente fica o tempo todo, eu também fico, confesso, né? A gente ficou refém do WhatsApp, refém do Facebook, né, do Twitter, da internet, de um modo geral. Hoje ninguém faz mais nada sem internet e as relações amorosas, de um modo geral, entrou também nessas questões, entrou também nessa dificuldade, nessa facilidade também. Vamos a uma questão. Primeiro, a internet facilitou a vida da gente? Sim, facilitou, mas virou a maior rede de fofoca. Né? Hoje a gente publica tudo, a gente publica foto, a gente publica o que está sentindo, a gente publica o que não está sentindo, a gente publica porque gosta, mas hoje você quer saber, você tem que estar bombando, né, na internet, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, você tem que estar bombando o tempo todinho, mostrando tudo que você está fazendo, e a sua vida ficou muito pública, e quando a vida pessoal da gente fica pública, nós damos margem a quê? As pessoas a interferirem e dar opinião. Essa é a grande questão que eu acho das relações amorosas e a internet. Se eu abro a minha vida, o que eu sinto, se eu exponho, eu estou dando direito às pessoas que são minhas amigas, que compartilham comigo os mesmos aplicativos, eu estou dando às pessoas que estão usando o mesmo aplicativo que eu aceitei na minha rede, o direito de interferir. E aí as coisas começam a complicar, porque a gente começa a ficar meio que viciado em postar as coisas, em participar das coisas, em mostrar as coisas, e a gente começa aqui um pouco deixando de lado o que a gente realmente é. Esse eu acho que é o maior perigo que a internet oferece para quem realmente está numa relação, tá? A nossa vida moderna hoje, lógico que não tem como a gente viver sem, como eu já disse, né? E os relacionamentos amorosos têm realmente implicado em dificuldades dessas relações. De acordo com o jornal Today dos Estados Unidos, né, a troca exagerada de informações, principalmente entre os jovens de 18 a 24 anos e os de 30 a 34 anos, né, como torpedos, conversas o tempo todo, faz com que os relacionamentos muitas vezes se tornem cansativos, cheios de cobrança e desconfiança. Se aquele desafeto seu curtiu a foto do seu namorado, amigo, ficante, você não vai gostar. E ciúme é uma coisa que todo mundo tem. Então você já vai começar a complicar, já vai ficar com aquela desconfiança, com aquela pulguinha atrás da orelha, será que ele está tendo alguma coisa com ela também? Né? E aí começam o quê? As dificuldades de relacionar. Porque se você não está realmente namorando, porque hoje não tem essa história de namorar, né, gente? Hoje tem essa história de ficar. No meu tempo eu namorava.
né? Então não tinha essa história de esperar ficar para depois pedir namoro. Não, quando começava a beijar na boca já estava namorando. Hoje não, hoje o pessoal faz uma experiência, aí às vezes de 3, 4 meses, 6 meses para depois decidir se vai namorar, né? É meio complicado essa modernidade toda que as relações têm. E aí você começa nesse período de desconfiança e você começa a minar a sua relação. Deixa eu tentar ser mais claro para você. Se a sua relação com o outro não está definida, tá? Vamos supor que você é apenas um ficante. E aí começa a ter uma amiga postar muita coisa para ele curtir muito, você já começa a ficar com ciúme, já começa a ficar intrigada e já começa a mudar a sua atitude, o seu jeito de ser em relação a essa pessoa por causa do seu ciúme. E aí às vezes a relação não dá certo. Eu, Glaucia, particularmente, acho que as relações não estão dando certo, como eu falei, por causa da tal sabotagem emocional. As pessoas não conseguem se definir. As pessoas não conseguem realmente falar, não, vou namorar, se vai dar certo ou não é outra história, mas não conseguem se definir. E aí existe essas cobranças e essas inseguranças e essas postagens direto nas mídias, né, vão realmente complicar essa situação. Ainda de acordo com aquele estudo que eu falei para vocês, as pessoas mais velhas, ou seja, quanto mais velho o indivíduo, menor a chance de se prender ou de se perder nessas conversas de bate-papos, torpedos e etc, né? A pesquisa também relatou que a tecnologia interfere sim na hora de classificar se é namoro ou amizade. Ou seja, depende do que você posta no seu Facebook, no seu Twitter, vai realmente definir se a pessoa vai querer namorar com você ou não. Isso é um dos problemas que a tecnologia realmente apresenta pra gente. Ou seja, por toda parte, essas novas formas de se conectar eletronicamente com os outros, cada vez mais vem definindo algumas regras dessas relações. E nesse sentido de definir essas regras, tá? Que há sempre os conflitos, as interferências, as questões que realmente minam a relação. E a relação, de um modo geral, deixa de ser você e o outro para ser para todos. E isso é complicado. Essa é a grande problemática que eu vejo nas relações, nas mídias com as relações amorosas hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo, como sempre, vocês já sabem, e daqui a pouco eu estou de volta para falar um pouco mais sobre a interferência da mídia nas relações amorosas. Me aguarde, até daqui a pouco. Até parece brincadeira, e é mesmo, isso é Supera! Supera é um método inovador que estimula o cérebro de maneiras divertidas. Com jogos e atividades dinâmicas, você exercita o raciocínio e a atenção. E acredite, seu cérebro não vai querer parar. Conheça a Supera e venha fazer parte dessa grande equipe. Supera, ginástica para o cérebro. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo sobre a mídia e as nossas relações amorosas. Como eu estava falando no primeiro bloco, é realmente um grande problema hoje a interferência que a mídia tem nas nossas relações. E essa interferência, gente, tem um custo, tá? Ou seja, existem algumas situações que hoje estão sendo, como eu vou dizer, estão saindo mais caro pra gente do que como a gente pensava antes, tá? Então, por exemplo, vamos começar a falar sobre alguns desses custos, né, que a mídia nos traz. O isolamento. O que é isso, Glaucia? A pessoa tende a se isolar, tá? Hoje tem escrito muito sobre esses perigos da gente ficar viciado na internet. Os perigos da gente não fazer mais nada, não conversar, não se relacionar, né? Hoje a gente pode dizer claramente que a internet é a televisão do século XXI. Ou seja, é uma droga. A partir do momento, droga no sentido de vício, de ser uma droga, alguma coisa que você não consegue ficar sem. Olha, eu costumo brincar que eu também sou um pouco viciada.
Às vezes eu gosto de viajar para algum interior, eu falo, ai, vou desligar de tudo isso. Desliga a mídia, desliga a internet, desliga tudo. Uma hora que eu chego, a primeira coisa que eu faço aí, pro Facebook, pro Instagram, olhar o WhatsApp, a gente fica realmente viciado. E Glaucia, qual é o grande problema de eu ficar viciado, de eu não conseguir ficar sem isso? Gente, já existem estudos hoje que mostram que esse tipo de vício é real, tá? Ou seja, a pessoa deixa de fazer as coisas dela, deixa de se relacionar e quando fica sem a internet, sem esses aplicativos, a pessoa passa mal. Ela tem crise de abstinência, gente. Pode acreditar, a pessoa passa mal. Ela tem dor de cabeça, ela tem insônia, ela tem irritabilidade, ela fica nervosa. Então, se você tiver alguém assim, que ficou sem internet, meu querido, esta pessoa está viciada, sim, nas mídias e na internet. E quando uma pessoa fica viciada, qual que é a tendência de um viciado? Viver unicamente para aquilo. O grande problema do vício é esse. Se é uma pessoa alcoolista, ela vive em função da bebida. Se é um drogadista, ele vive em função da droga. E se é um viciado em mídia, ele vive em função da mídia. O problema do vício é justamente esse. E quando a pessoa fica viciada nisso, ela deixa de desfrutar as coisas boas das relações. O que é as coisas boas das relações, gente? A conversa, o toque, gente. Olhar de frente para o outro. Conversar de frente para o outro, ver a expressão do outro. Nós sabemos hoje que 67% do que nós falamos é através de gestos e expressões. Então você imagina a falta que isso faz para a pessoa se relacionar. E aí as pessoas começam a ficar mais individualistas, elas começam a ficar mais egoístas, vão ficando mais retraídas, vão se fechando mais e as relações vão ficando mais complicadas, né? As interações vão ficando mais difícil e a questão do mundo físico fica mais complicado. Eu passo a me encontrar unicamente e meramente para as questões sexuais, porque o resto do dia eu trato ali, ó. Aliás, não é assim mais, né? Desculpe, agora é assim, né? A gente faz tudo assim, só no toque, né? Antigamente a gente ainda tinha que ficar apertando mais, ficar ali. Agora não, agora é só assim, assim, né? E aí eu falo, gente, isso faz mal. Nós, seres humanos, não nascemos para viver só. Nós necessitamos nos interagir, nós necessitamos do outro. Lembra que eu já falei nos primórdios, lá nos tempos antigos, já se formavam grupos para poder sobreviver? Então os grupos sociais fazem parte sim. E o que eu posso falar, Glaucia, dessa mídia então? Vamos continuar usando a mídia? Vamos sim, mas vamos pensar no grau, a quantidade que eu estou usando. Porque a melhor forma e a forma mais eficiente que eu tenho de me relacionar ainda é tete a tete. Ainda é manter o contato. É necessário manter esse contato, porque o risco do vício existe. Então tome cuidado. Não deixe que o vício, não deixe que a internet, não deixe que o WhatsApp, Facebook, Instagram interfira na sua relação. Invista mais nas relações, mesmo que seja para assistir filme no Netflix. Não tem problema, gente, mas pelo menos você vai estar em contato com o outro, você vai ouvir o outro, você vai se relacionar com o outro. Vamos usar a internet para quê? Para que a gente possa se relacionar com pessoas que estão longe, para a gente fazer o bom proveito delas. Não vamos deixar que ali, na mesma cidade, em relações de pai e mãe, em relações amorosas, em relações de amizade, que a internet tome conta dessa relação. Invista mais no pessoal, invista mais nessa relação interpessoal, invista mais em você, no contato, no abraço, tá? Gente, vocês não sabem o poder que um abraço tem. Se todo mundo soubesse o tanto que abraçar é bom, as pessoas hoje talvez transmitiriam mais energias, mais tranquilidade, mais amor ao outro. E como a gente fica muito aqui, a gente esquece do abraço.
tá? O abraço é importantíssimo, o toque é importantíssimo para o ser humano. Não permita que a mídia invada a sua relação, não permita que a mídia atrapalhe a sua relação interpessoal com o outro, principalmente se você está numa relação amorosa, né, meu amor? O que a gente mais quer é ficar perto. Aí a gente deixa de ficar perto para poder ficar trocando mensagem. Não faça isso, tá? É a minha dica para você hoje. O nosso programa está chegando ao fim e mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos, agradecer os e-mails, agradecer os compartilhamentos e dizer que estamos aqui para isso, para tentar de alguma forma passar para vocês um pouquinho de esclarecimento e um pouquinho de reflexão sobre as nossas situações do dia a dia, sobre os nossos conflitos do dia a dia. Bate-papo com Glaucia Rafael, mais uma vez aqui no BQTV. Um grande beijo e até semana que vem. E não se esqueçam, viu? Apesar da gente não se ver pessoalmente, existe o nosso bate-papo @bqtv.com.br. Não se esqueçam de mandar nosso e-mail caso você queira que eu fale sobre alguma das nossas reflexões, alguma polêmica, algum assunto. É só mandar o e-mail que a gente vai trabalhar em cima disso, que esta TV é pra você. Beijinho, até semana que vem.